Eu quero que você pense naquele assunto de matemática que você mais tem dificuldade. Só de pensar nele já dá até tristeza, né? Eu sei como que é porque eu já passei por isso também. Mas a realidade é que a gente aprende matemática da forma errada, e isso acaba comprometendo todo o nosso estudo. Por isso, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que eu saí de um estudante péssimo em matemática, que não sabia nem calcular a área de um triângulo, para um multimedalista internacional de matemática, física e astronomia. Então eu realmente dominei a matemática e eu vou te mostrar tudo nesse vídeo aqui. Konnichiwa, subiram desu ka? Bom, meu nome é André Estevam, sou multimedalista internacional de matemática, física e astronomia e eu estudo nos Estados Unidos com bolsa completa. E bom, como eu estava falando com vocês no começo do vídeo, quando você tem muita dificuldade no assunto, é difícil de você se preparar para uma prova, para um concurso, para um vestibular, e dá até aquela tristeza, né? Porque muitas vezes você precisa entender aquele assunto, só que você não consegue, porque é muito difícil. Só que a realidade é que tem todo um motivo desse problema, da gente ter mais dificuldade na área da matemática e na área das exatas como um todo. E o problema é que a gente aprendeu matemática de uma forma errada a vida inteira. Em vez da gente realmente entender a lógica do assunto, a gente simplesmente memoriza informações, a gente decora as informações ali e é isso. A gente simplesmente estuda assim para a prova. Quando chega ali a prova, por exemplo, a gente começa a estudar um dia antes. E aí depois de 1, 2 semanas a gente nem lembra o que a gente estudou. E isso, se a gente não praticar da forma certa como estudar matemática, a gente vai começar a acarretar um monte de problemas ao longo dos anos e ao longo dos nossos estudos. Porque o que acontece? Se a gente tem, por exemplo, uma base muito ruim em matemática, a gente não sabe fazer operações com frações, com números decimais, essas áreas bem básicas mesmo da matemática, a gente vai ter muito problema ali com os assuntos avançados. Então, por exemplo, análise combinatória, probabilidade, logaritmo, tudo isso a gente vai ter muita dificuldade se a gente não tiver uma boa base matemática. E o problema é que muita gente acaba não gostando de matemática por isso. Aprende ela da forma errada. Por isso, nesse vídeo aqui eu vou te dar 5 dicas para você realmente começar a entender a matemática da forma certa, tá bom? A matemática não é isso de simplesmente decorar uma fórmula, até porque não é esse o método que eu uso no VVA-MDC, que é o meu curso completo de matemática, em que eu te transformo realmente em um pensador crítico, uma pessoa que vai utilizar o raciocínio lógico não somente numa prova, no vestibular, no Enem, numa Olimpíada Nacional, Internacional, mas também na vida. Você realmente entende o propósito da matemática. Eu utilizo outros métodos com os meus alunos. É muito diferente do que a gente realmente vê na escola. O que a gente vê na escola ali é, na verdade, um erro da gente estar aprendendo matemática, porque a gente simplesmente decora informações, mas a gente não aprende da forma certa. E eu mostro a forma certa lá no VVA-MDC. Mas eu vou te mostrar aqui 5 dicas para vocês realmente começarem a entender e começar realmente a estudar matemática do zero e realmente aprender ela. A primeira dica é você realmente reaprender a matemática básica. Isso é algo que eu falo para os meus alunos logo nas primeiras aulas e muita gente fala assim: ai, Andrei, você acha que eu realmente devo reaprender fração? E muitas vezes você precisa. Porque eu vou dar o exemplo para vocês aqui da minha aula de números decimais que tem lá na plataforma. O que acontece? Muito aluno fala assim: ah, eu já sei somar números decimais, eu já sei multiplicar números decimais, eu já sei dividir com números decimais. E mesmo assim eu falo para eles o seguinte: assiste pelo menos essa aula de números decimais, que é uma aula completa que eu mostro todas as operações e tudo mais, e eles saem da aula e falam assim: nossa, Andrei, tem muita coisa de números decimais que é um assunto tão básico que eu não fazia nem ideia que existia. Então muitas vezes é você realmente voltar na base e ver a matemática com outros olhos, de uma pessoa que realmente entende, te mostrando aquilo, para você realmente começar a entender matemática da forma certa. Porque se você for tentar entender matemática a partir de um conteúdo avançado, se você realmente não entender o propósito da matemática nos níveis básicos, você vai ter muita dificuldade no avançado, muita mesmo. O que você poderia, por exemplo, aprender em, sei lá, 3 dias, você vai demorar 3 semanas para aprender só porque você não voltou na base e estudou de uma forma profunda, sabe? Então assim, eu digo que o mais difícil é você realmente assumir que você vai ter que voltar na base para você realmente ficar muito bom. Porque para você ser muito bom em algo, você tem que dominar muito bem a base. Muito, muito bem mesmo. Não adianta você querer construir um prédio extremamente alto se você não tiver uma raiz bem profunda. Não tem como. O segundo é algo que eu faço assim, simplesmente o dia inteiro, na minha vida inteira, que é fazer questionamentos com base na lógica. Então um exemplo aqui na física. Eu digo que a física é a filosofia da matemática. Então vamos pensar no seguinte aqui. Você já se perguntou por que o ar-condicionado fica sempre ali em cima? Por exemplo, tem a parede aqui, essa parede aqui, por exemplo, o ar-condicionado, se eu fosse instalar ela aqui, ficaria ali no topo. Mas por que isso acontece? Você sabe me dizer? Vou te explicar aqui rapidinho. O ar, quando ele tá gelado, ele é mais denso. Se ele é mais denso, ele tá consequentemente mais pesado. Então se ele tá mais pesado, ele vai ficar lá embaixo. Agora o ar que tá mais quente, comparado a esse daqui gelado, ele vai estar menos denso, então ele vai estar mais leve. Se ele estiver mais leve, ele vai ficar lá em cima. Ou seja, qual que é a lógica de colocar o ar-condicionado ali em cima? Quando o ar estiver subindo, porque ele vai estar mais leve, menos denso, ele vai estar mais quente, que nem eu falei pra vocês, ele vai entrar em contato ali com o ar-condicionado e o ar já vai resfriar ele. E quando resfriar, ele vai cair, porque ele tá mais pesado, e ele vai ficar lá embaixo. E esse ar que já tava lá embaixo, ele vai voltar a esquentar aos poucos. E quando ele for esquentando, ele vai subir. Então vai ficar sempre nesse ciclo aqui. E o ambiente que você tiver com ar-condicionado vai consequentemente
consequentemente ficar muito mais gelado e muito mais eficiente. Vai ajudar o meio ambiente, vai gastar menos energia e vai ser melhor para o seu bolso também, porque você não vai gastar tanto com conta de energia. Vocês entenderam isso? Então, um simples raciocínio lógico que você desenvolveu por causa da matemática, se isso acontecer, aquilo acontece, vai te ajudar em várias áreas da sua vida. Não é simplesmente para você aplicar o conteúdo numa prova, mas para você realmente entender como funciona o raciocínio lógico, como que funciona a matemática como um todo, para você aplicar nas áreas da sua vida e na sua prova também. A terceira, não tem segredo. Matemática é prática. Então você tem que praticar com muitos exercícios. Então, por exemplo, você está estudando, sei lá, equação exponencial. Você vai pegar uma lista de 10, 20 exercícios e vai fazer os 10, 20 exercícios de equação exponencial. Porque o que acontece? Você tem que sempre estar praticando. Matemática, querendo ou não, mexe muito com a parte racional do cérebro. Então você vai fazer uma conta aqui, uma conta ali, você tem que estar praticando sempre. Porque se você parar de praticar, cara, vai por mim, não vai ser muito legal. Porque você vai perder todo o raciocínio ali que você foi adquirindo. Você pode voltar até com um conhecimento ou outro, porque vai estar ali no seu cérebro ainda, mas ainda você vai voltar muito lento. Isso acontece comigo quando eu estou em preparação de Olimpíada Internacional. Ali, quando eu estou chegando muito próximo da prova, eu estou com um raciocínio muito rápido. E aí, quando termina a prova ali, eu tiro umas semanas de descanso e quando eu volto um pouquinho mais lento. Isso é normal, porque a gente descansou o cérebro. E para ele voltar no ritmo que a gente tava, a gente vai voltar um pouquinho mais lento, mas aos poucos a gente volta, entendeu? Então, qual que é o segredo? Você sempre tá praticando, nem que seja um pouquinho todo dia, porque aí você vai realmente aguçar o seu raciocínio lógico. Eu vou te passar a quarta e a quinta dica, mas antes disso eu fiquei sabendo que tem um boato de que quem se inscreve no canal tem mais facilidade para aprender matemática. Então, não sei, se eu fosse você, eu apertaria o botão aí de se inscrever, já deixaria um like para garantir que você fez tudo certo para você aprender matemática da forma certa. Fechou? Então vou te passar a quarta e a quinta dica agora. A quarta dica é você se forçar a fazer cálculos de cabeça. Cálculo mental é algo que realmente vai ajudar muito no seu raciocínio lógico e vai fazer você conseguir calcular as coisas muito mais rápido. Eu, por exemplo, o meu despertador, ele faz algumas contas de matemática. Para ele parar de tocar, eu preciso resolver 10 contas mentais de matemática. Hoje em dia eu faço em questão de 5, 10 segundos, assim, 10 continhas. Mas, assim, no começo vai ser bem mais difícil para você, assim como foi para mim. Eu já tinha facilidade de cálculo mental, mas, assim, no começo, quando você acaba de acordar, você tem que resolver algumas contas, é um pouquinho difícil. Então, recomendo que você coloque, por exemplo, 3 contas para fazer todo dia ali, ou algo que você acorda na hora do despertador mesmo. Então, fazer mais, isso é para alguém que já tá no nível mais avançado da matemática. Senão, o alarme não vai parar de tocar e você não vai conseguir nem dormir, nem resolver as contas. Então, eu vou te mostrar aqui como que é o alarme. Basicamente é assim, ó, eu clico aqui, ó, e aí começa a vir várias contas aqui. Aqui tá quanto? 16 mais 30. São contas fáceis, você vai fazendo. Aí, aqui é 62 mais 26, aí vai ser 88. Aí você vai fazendo aqui rapidinho, entendeu? No meu caso são 10 contas. Eu vou ter que fazer aqui rapidinho no meio do vídeo. Então, Letícia, editora, rapidinho que eu vou fazer aqui, tá? Tô fazendo aqui já. 54, aí aqui vai ser 173, 123, 94, 113, aqui vai ser 91. Aqui. Beleza? Então é basicamente esse tipo de alarme que eu uso todo dia. E me ajuda muito, porque eu acordo ali já em contato com a matemática, eu gosto disso, então eu recomendo que você teste pelo menos, tá bom? O nome do despertador é Alarme, A-L-A-A-R-M-Y. Editora, coloca aí na tela, por favor. A quinta dica é você não estudar um dia antes da prova. O que acontece? Quando você estuda somente o dia antes da prova, isso daí vai te deixar muito ansioso para a prova, você não vai conseguir realmente entender e aplicar aquele conteúdo, e o seu cérebro vai ver aquilo dali como conteúdo, por exemplo, de emergência. Você vai estudar ali, vai encher o seu cérebro de informação, de memorização, de decoreba, vai dar uns 2, 3 dias depois você nem vai lembrar mais do assunto. E isso vai te atrapalhar muito no rendimento. Porque, por exemplo, vamos supor que você está estudando equação exponencial, igual o exemplo que eu dei agora há pouco. Se você estudar a equação exponencial um dia antes da prova, você vai terminar ali, beleza. Mas quando você for estudar, por exemplo, juros compostos, se você não tiver com a base muito boa em equação exponencial, já era. Você não vai conseguir entender juros compostos da mesma forma que alguém que estudou muito bem equação exponencial, entendeu? Função exponencial também, por exemplo. Mas assim, você tem que realmente estudar a base ali e realmente não estudar um dia antes da prova, porque se você fizer isso, você vai ter muita dificuldade de depois conseguir realmente entender os assuntos para outros assuntos mais avançados. Porque a matemática é assim, uma coisa vai levando a outra. Se você não conseguir entender como que uma coisa vai levar a outra ali, você realmente não tiver com cada conteúdo muito bem estudado, você vai ter dificuldade no futuro. Então é aquilo, cada ação tem uma consequência. Se você decidir querer estudar somente um dia para tirar 10 ali numa prova, você pode fazer isso, só que você vai ter dificuldade no futuro. E aí você vai ter que voltar a estudar aquilo, você vai ter dificuldade porque você vai ter que estudar 2 conteúdos ao mesmo tempo, e um conteúdo podia ter ajudado o outro, e você só vai ter dificuldade
dificuldade por aí. Então vai por mim e não estuda um dia antes da prova. Estude semanas antes, dias antes, mas nunca um dia antes da prova, fechou? Um dia antes da prova você tem que descansar e nem lembrar que ela existe. E a dica bônus aqui é para você clicar no card e ver como que eu viciei o meu cérebro a realmente gostar de estudar, tá bom? Foram várias dicas que eu passei nesse vídeo e realmente fizeram a diferença no meu estudo. E hoje em dia eu só sei estudar, eu só sei fazer isso. Tô falando sério mesmo. Enfim, clica nesse card aí e se você quer realmente estudar matemática comigo, clica no link da descrição. O VVA-MDC é o meu curso completo de matemática e eu te vejo lá. Nunca esqueça que o aluno é reflexo do professor. É nóis.